Fala pessoal, fala, como é que estão? Tudo bem? Chegando na área aqui para mais uma edição do nosso programa Visão Trabalhadora. Nessa última semana aí do ano, né, pessoal? Ultrapassamos as festas natalinas aí. Não temos muito a comemorar, né, pessoal? Acabei de ver aí uma notícia: mais 5 jornalistas vitimados, martirizados lá na Palestina, agora há pouco, urgente, publicamos agora no Instagram da Voz Trabalhadora, compartilhamos essa notícia, uma notícia triste, né, pessoal? Triste. E além desta, uma outra que aconteceu agora, aí, em meio às festas, né? Crianças morrendo congeladas, uma criança assassinada com um tiro na cabeça, né? Lá na faixa de Gaza, bombardeios de Israel em campos de refugiados aí, com mais de dezenas de martirizados, né? 40 ou 50 martirizados. Então, muito pouco a comemorar, né, pessoal, nessa época natalina, infelizmente, né? Infelizmente. E rumamos aí para a última semana do ano sem respostas para essa questão palestina e, pelo contrário, né? Cada dia pior. Mas vamos ao trabalho, né, pessoal? Nosso trabalho aqui no Visão Trabalhadora são notícias da política brasileira, mas é fundamental fazer esse registro aí da questão palestina, a gente não pode silenciar, né, pessoal? A história não perdoará os indiferentes. A gente tem escrito isso sempre aí nas nossas redes da Voz Trabalhadora, nas minhas redes pessoais, né, pessoal? Quem puder, segue lá o Instagram para prestigiar, ó, LC Portinho, Instagram, Twitter, tô em todas aí, né, pessoal? Sigam lá para prestigiar. Mas assim, ó, pessoal, 3 temas da política nacional que a gente não pode deixar de falar. As emendas, Flávio Dino colocando um freio aí na finaleira do ano, Flávio Dino dando mais uma paulada, né, na farra das emendas do Arthur Lira e do Centrão. Glauber Braga estará aqui conosco para comentar. O Cacai comentando a prisão do Braga Neto, mas não só a prisão do Braga Neto, comentando o luxo que está o Braga Neto lá na Vila Militar, né? O Cacai vai comentar isso aqui e dizendo que não vai durar muito tempo. Estou curioso que eu não assisti ainda, tá, pessoal? E o último vídeo, o Paulo Nogueira Batista comentando com o Luiz Nassif, duas figuras que eu gosto muito de ouvir, né? Luiz Nassif como jornalista e o Paulo Nogueira como economista, né, pessoal? Comentando aí essa chantagem do mercado em relação ao governo Lula, a absurda taxa de juros, né? O Campos Neto saindo aí do Banco Central e deixando um legado perverso para o Galípolo, é o que vai dizer o Paulo Nogueira Batista aqui. Mas sem mais delongas, vamos avançar aqui, ó. Vamos avançar. Já está na tela, então, o Glauber Braga, tá? Antes de soltar o vídeo, Glauber Braga no Boa Noite 247, tá, pessoal? Ali com grandes jornalistas, né? Florestan Fernandes, o Jeff Miola, aqui de Porto Alegre, né? A nossa Sara Góes, que é membro do canal. A Sara Góes é membro da Voz Trabalhadora, pessoal. Que honra quando eu vi isso aí. Ela entrou numa live que a gente estava fazendo, ela se tornou membro do canal. Sara Góes, pô, satisfação tremenda, tremenda. Se um dia assistires este vídeo aqui, ó, beijo grande para Sara Góes e gratidão imensa por te ter aqui na nossa comunidade, tá, querido? Deixa o comentário, tá, pessoal? Antes de soltar o Glauber aqui, ó, deixa o comentário e digam no chat de que cidades estão assistindo, que isso aqui é importante para o nosso canal. E quem puder, faz que nem a Sara Góes, ó. Torne-se membro do canal por R$ 1,99. Na Câmara, que é a de legislação participativa. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que disse que as emendas têm que ter rastreamento, tem que indicar de onde elas vieram, para onde vão, com ata nas comissões, onde fique determinado quem é o parlamentar que fez a indicação. Além de ser uma decisão do Supremo, houve a aprovação de uma legislação na própria Câmara tentando se adequar àquilo que o Supremo tinha decidido.
Arthur Lira, simplesmente, no final do ano, porque ele não queria que essa discussão de emendas voltasse às comissões para beneficiar prioritariamente os Alagoas, passou por cima da decisão do Supremo, passou por cima daquilo que tinha sido aprovado na Câmara e indicou um conjunto de emendas à Secretaria de Relações Institucionais que não eram do que já tinha sido deliberado, não. Era uma nova formulação. Você tinha emendas que já tinham sido discutidas e você tinha emendas novas, que foram simplesmente construídas por Arthur. 80 milhões de reais. E 80 milhões de reais para ir para Alagoas. Aí eu me pergunto, se você tem uma decisão do Supremo sendo descumprida, uma decisão que a legislação que a própria Câmara já aprovou e que tira dessa discussão presidente de comissão que são contrários a esse tipo de esquema, o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos só carimbando um script pré-definido? Não. Aí o mandado de segurança ele se aplica, né? Porque você tem um direito líquido e certo, como autoridade coatora, no caso, exercício é a minha função. Esse foi o motivo da apresentação do mandado de segurança. Combinado com isso, a gente apresentou também, a bancada do PSOL e o partido, uma ação junto no Supremo com uma comunicação de descumprimento por parte da Câmara, mais especificamente por parte do Arthur Lira. O que o Dino está solicitando é o mínimo. A decisão dele é corretíssima. Ele está dizendo, olha, vocês aprovaram, o Supremo aprovou, essa decisão foi tomada de que tem que ter transparência nessas emendas. Como é que de uma tacada só no final do ano, vocês pedem a liberação de 4 bilhões de reais sem transparência mínima, sem se trata nas comissões onde esses recursos teriam sido deliberados, quando na verdade não foram, porque, repito, parte desses recursos é dinheiro novo para atender o projeto de poder político do Lira. O mínimo que a gente tem que ter é uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal, e esse foi o atendimento para que a decisão do Supremo e a legislação aprovada na Câmara por transparência seja cumprida. Esse foi o motivo do mandado de segurança. Pessoal, assim, nessa pausa aqui, o que aconteceu, né? O cambalacho do Arthur Lira, mas assinado pelos líderes das comissões, tá, pessoal? E nesses líderes das comissões tem gente do PT. Então, assim, ó, por favor, né? Por favor, essas lideranças de comissões que são do Partido dos Trabalhadores aí. Alô, né? Não dá para admitir. Mas, assim, quando o Arthur Lira fez esse cambalacho, eu falei lá na TV Resistência com o Gilbert Martins, numa quarta-feira que eu participei com ele, que eu esperava que acontecesse. Quando eu vi que o pessoal tinha entrado com esse mandado de segurança, que o Glauber se refere aqui, eu disse, vai cair com o Flávio Dino, porque o Flávio Dino tem prevenção, ele é o cara que está prevento, né, que a gente chama no processo civil, na processualística, né? O Flávio Dino, como analisou outros processos relativos a essa matéria das emendas parlamentares, qualquer feito, processo que diga respeito a essa matéria, cairá com Flávio Dino. Cairia como caiu, né? E caindo com Flávio Dino, eu falei aqui, há 2 semanas atrás com o Gilbert Martins lá, me parece evidente que o Flávio Dino vai suspender todo esse processo. Vai bloquear essas emendas. E dito e feito, é o que aconteceu. É o que aconteceu, né, pessoal? E assim, mais do que o Flávio Dino ter suspenso, ontem, no dia 24, pessoal, a APF determinou a abertura de inquérito para investigar o caso da liberação desses 4 bilhões em emendas parlamentares, tá, pessoal? Apuração fresquinha aí da TV Brasil, numa notícia que o Brasil de fato está trazendo. No final do vídeo eu vou ler essa matéria com vocês aqui. Compartilhamos lá no Instagram da Voz Trabalhadora também. Sigam lá o Instagram da Voz Trabalhadora que a gente está colocando muita notícia fresca lá, tá, pessoal? Notícia atualizada. Tá muito bom o nosso Instagram, modéstia à parte, tá, pessoal? Se convoca sessões extraordinárias e a partir daí se retoma o trabalho nas comissões de deliberação ainda nesse período de recesso parlamentar, para que você tenha uma discussão plena, efetiva, sobre a destinação desses recursos e a sua origem de indicação, ou se espera passar o recesso parlamentar, se mantém congeladas essas emendas, para a partir de uma nova deliberação, dando transparência efetiva à origem e à destinação desses recursos, para eles poderem ser, então, liberados. Se não obedecer aquilo que são as medidas de transparência determinadas pelo ministro Flávio Dino, aqueles que derem descumprimento à decisão, evidentemente vão estar
sendo responsabilizados por isso. Considera, inclusive, que aqueles que já deram descumprimento à decisão, no caso mais especificamente o próprio Lira, que foi o articulador dessa ação, já tem que ser responsabilizado. A reincidência no não atendimento daquilo que ficou determinado pelo ministro Flávio Dino, evidentemente, amplia a responsabilização de quem fizer o descumprimento. Nosso objetivo não é fazer com que esses recursos sejam utilizados para fazer caixa ou pagamento de juros, né? Mas é para dar transparência à efetividade e à colocação em prática desses recursos. Para você ter uma ideia, hoje o governo tem livre para a realização de investimentos 200 bilhões de reais. E emendas parlamentares, como você mesmo disse, são mais de 50 bilhões. Isso não tem o menor cabimento. Um deputado federal hoje indica mais recursos do que um ministério na esplanada para tocar as suas políticas. Ou um ministério tem que ficar de pires na mão, solicitando, implorando, pedindo a um deputado para que programas que são fundamentais tenham recursos mínimos para o seu funcionamento. Não é que eles simplesmente não queiram dar transparência, que o Lira não queira dar transparência, é que ele não pode dar transparência. Não é justificável, sob qualquer argumento, o que ele está fazendo com o recurso público. Repito, presidente de Câmara autoritário não é uma novidade. Agora, que maneja a quantidade de recursos que o Lira maneja, bilhões de reais, na sua execução e na formulação e colocação em prática do seu projeto de poder, não há precedente histórico. Então, o que vai justificar 180 milhões que não foram debatidos em comissões, incluídos nessa demanda encaminhada à Secretaria de Relações Institucionais, desses 180, mais de 70 serem indicados para Alagoas? O que vai justificar, entre todos os estados brasileiros, Alagoas ser o que mais recebe emendas parlamentares, num esquema que começa de maneira secreta e que continua secreta, apesar de hoje ter a indicação sendo realizada pelas próprias comissões? O que vai justificar o escândalo, por exemplo, dos kits robóticas, onde recursos do orçamento secreto foram utilizados para dar manutenção a um projeto de poder político, no mínimo não republicano, tocado por Arthur Lira, onde um dos seus principais articuladores, chamado senhor Luciano, está diretamente implicado nessa história, é o cara que estava na liderança do PP e que saiu por um tempo, exatamente para deixar a poeira baixar. O que vai explicar que a filha do Luciano seja sócia do filho do Arthur Lira numa empresa intermediadora de propaganda, fazendo com que ele ganhasse poder durante o governo Bolsonaro, ainda no período da Covid? Então tem tanta coisa no meio dessa história que eles não têm como dar publicidade àquilo que eles estão fazendo, porque o que eles estão fazendo é inconfessável. Porque, evidentemente, o que está sendo feito com essas emendas parlamentares, nessa articulação por parte de Arthur Lira, não ficar. O que vai justificar que o próprio Arthur Lira tenha milhões de reais de fazendas não declaradas à Justiça Eleitoral? Esse negócio é muito grave e passou de todo e qualquer limite. Ou se coloca um freio nesse poder de Arthur Lira para já, e parte significativa desse poder vem na forma como ele maneja as suas emendas, ou não vai dar no futuro para a gente reclamar ou ficar chorando o leite derramado. Essa estrutura de poder de Arthur Lira, que passa necessariamente pela articulação, pelo manejo de bilhões de reais de emenda, tem que ser enfrentado para ontem. E o ministro Flávio Dino está fazendo isso e tem que ter o nosso agradecimento e os nossos parabéns por estar tendo a coragem política de fazer o correto. Isso aí. Corte aí do 247. Parabéns ao Flávio Dino, como diz o Glauber Braga, por fazer o correto. Parabéns ao pessoal também, né, que está com uma atividade parlamentar muito boa, né? Tenho dito aqui que o pessoal é o partido que está com a melhor atuação aí no Congresso, até porque não está com a caneta na mão, né? Não tem as dificuldades que o PT enfrenta ali na conjugação de interesse, mas, enfim, o pessoal faz um papel importante aí. Deixa a curtida, tá, pessoal? Chega deixando a curtida. Como eu falei para vocês aqui, ó, a PF tá aqui, ó. Matéria compartilhada lá no nosso Instagram, ó. A PF, então, abrindo aí uma investigação já, né? Nós compartilhamos aqui com esse texto, né, pessoal? Lira e sua corja inimigos do povo, né? Então tá aí, ó, no dia 24, a PF determinando a abertura desse inquérito aí para investigação do caso dessa liberação de emendas, no mínimo o descumprimento de uma decisão judicial houve, né? Claro que a gente não acredita que isso aqui vai dar em alguma condenação criminal, né, para o Arthur Lira e para esses líderes de bancada. Líderes de bancada, não, líderes de comissão, né? O que é líderes de comissão? Tem a Carolina de Tone, que é lá da CCJ, né?
e de outras várias comissões. O Glauber Braga, por exemplo, é líder de uma comissão, presidente de uma comissão, né? Que é a de participação, comissão de participação popular, se não me engano, legislação participativa, algo assim. Mas o Glauber Braga não assinou essa maracutaia, esse cambalacho, né? Do Arthur Lira e da turma aí do Centrão. Infelizmente, como eu disse aqui, tem um ou outro, agora eu não sei, tá? Não verifiquei esse fato, até foi uma falha, deveria ter verificado, mas tem deputado do PT que é presidente de comissão aí, tá, pessoal? Não sei quem é agora, mas né, que assinou junto este cambalacho dessas emendas aí, liderados pelo Arthur Lira, o inimigo do povo, né, pessoal? O inimigo do povo. E importante a gente ter o Flávio Dino dando essa decisão, lembrar também que o mandato de presidente da Câmara dos Deputados do Arthur Lira se encerra agora, haverá uma nova eleição, no caso, né, para o próximo biênio, 2 anos, o mandato é de 2 anos, então o Arthur Lira, em tese, perderá força, né, pessoal? Perderá poder. Mas é claro que a gente sabe aí que o sucessor na presidência da Câmara será um nome de Arthur Lira, né? Que já foi negociado aí, inclusive houve muitas críticas ao PT por se juntar ali com a cambada do Arthur Lira, né? Mas isso aí a gente precisa entender que é a negociação parlamentar, né, gente? A gente tem em 500 deputados, a gente não chegamos a 130 deputados, contando com PDT, com PSB, com PCdoB. Então, a gente não pode esperar que a bancada de esquerda lance um candidato se aventurando numa eleição dessa. Por quê? O que acontece nesse caso, pessoal? Se o PT e os partidos de esquerda lançarem uma candidatura e perderem, eles ficam sem representação na mesa, ficam sem representação nas comissões. Então, nesse sentido, é melhor, sim, compor, mesmo que seja com um nome extremamente nefasto, para ocupar alguns cargos decisivos ali nessa esfera de poder. É do jogo parlamentar, isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é do jogo parlamentar e a gente não pode evitar esse tipo de questão. Mas, enfim, só para fazer, então, esse registro que o mandato de Arthur Lira encerra agora, e isso pode ser importante até nessa questão da investigação da PF, no segmento aí deste processo. O Flávio Dino talvez possa, junto com os outros ministros supremos, que eu quero crer que os demais ministros, essa decisão do Dino, que foi monocrática, ela deve chegar aos demais ministros aí num plenário virtual, né, via recurso, inclusive, da mesa diretora da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira já solicitou ali que os advogados da Câmara ingressassem com recurso, então nós teremos esse agravo regimental que chegará ao plenário virtual. Aí eu acredito que os demais ministros do Supremo confirmarão a decisão do Flávio Dino. Então é isso, pessoal. Estamos nesse pé aí. Que bom ouvir o Glauber Braga, né? Sempre um nome, uma referência aí do nosso campo. Mas vamos avançar aqui, ó, pessoal. Vamos avançar. Cacai já está na tela com Miguel do Rosário e Henrique Rodrigues, Jornal da Fórum, tá, pessoal? Quem não segue ainda lá a TV Fórum, siga, tá muito boa a programação deles e a gente vai utilizando aqui, né? Vai fazendo aqui algumas reações e trazendo algumas notícias com base nos vídeos aí do 247, da Fórum, da GGN, né? Que são mídias importantes do nosso campo aí. Chega deixando a curtida, tá, pessoal? Antes da gente ouvir o Cacai falando sobre o Braga Neto aqui, ó. Prisão de luxo não vai durar muito, é o que eu vi no título deste vídeo aqui. Tô curioso para ouvir. Não assisti esse vídeo ainda, vou assistir junto com vocês, tá, pessoal? Vamos reagir junto aqui, ó. Vocês vão reagindo no chat e eu vou reagindo aqui na tela ao vivo, tá, pessoal? Deixa a curtida e comenta no chat. Não sabe o que vai comentar? Diga a cidade que está assistindo. E quem puder se tornar membro aqui, ó, pessoal, R$ 1,99 por mês se torna membro do canal.
Cai, tem uma pergunta para você. A gente tem essa decisão hoje do PGR de manter a prisão do Braga Neto, né? Então, eu queria saber o que você acha disso. E vamos começar a fazer um balanço de tudo que aconteceu esse ano, da justiça brasileira, essas decisões. Foi um ano bem intenso, não é verdade? Importante o Paulo Gonet e o PGR, pela primeira vez, dando uma decisão elogiável, né? Contra a liberdade do Braga Neto solicitada pelos advogados. Aliás, o Pedro Serrano gravou um vídeo ótimo, pessoal, numa entrevista para... acho que para 247. O Pedro Serrano dizendo que se fosse acolhida a tese dos advogados do Braga Neto, do habeas corpus, para libertar ele da prisão preventiva, nós teríamos que libertar mais ou menos uns 50% dos presidiários brasileiros que estão na situação que os advogados do Braga Neto dizem que ele está passando aí. Então, é muito interessante a gente acompanhar isso aqui, né? A diferença de tratamento que o judiciário dará para a prisão de um general e para a prisão de pretos pobres, né? Que estão aí com prisões preventivas pelas penitenciárias do Brasil, né, pessoal? Mas vamos com o Cacai aqui. É verdade. Veja bem, a prisão preventiva, como nós sabemos, é uma exceção, né? Quando você tem uma investigação desse porte, em tese, não a prisão se não tivesse tido, eu li a decisão e também o pedido e tal, uma tentativa de obstrução de justiça. Agora, claro, se você tem uma tentativa de obstrução de justiça de alguém que atentou contra o Estado Democrático de Direito, alguém que estava coordenando a morte do ministro Supremo, planejando matar o presidente da República e o vice-presidente eleito e tal, essa obstrução não tem como ser mais grave. A partir daí, não se pode imaginar que uma semana depois vai deixar de existir os requisitos para a prisão preventiva, né? A prisão preventiva é algo muito excepcional, mas em havendo os requisitos comprovados para que haja a prisão preventiva por opção de justiça, é uma coisa difícil, viu, Miguel? Aí é um dos momentos, assim, eu sempre comento isso muito para quem eu vou advogar, né? Olha, respeite o Poder Judiciário, não tente fazer nada que possa sequer parecer uma opção de justiça, porque senão, é claro, a dificuldade posterior de uma liberdade é muito grande. Então, eu acho que o esperado era a manutenção desta prisão. Ô, Cacai, me diz uma coisa que surgiu aí em torno da prisão do Braga Neto, eu sei que isso já está há alguns dias sendo mastigado, mas nunca é demais a gente tentar explicar isso de novo. Eu queria que você explicasse como é que funciona exatamente o dispositivo legal que permitiu ao general da reserva, Walter Braga Neto, ficar detido numa sala similar a uma sala de Estado-Maior dentro de uma unidade militar e não ter sido encaminhado, por exemplo, em militar, ou eventualmente até para um presídio comum, o que não iria acontecer. Enfim, tem toda essa questão. Mas ainda assim é uma dúvida que surge o tempo inteiro. Até agora há pouco aqui tinha alguém questionando o fato de que ele está preso num quarto, aquilo é uma verdadeira suíte e tal. Ninguém simplesmente pariu essa ideia. Isso tem que ter algum amparo legal e não à toa ele está lá por isso. Queria explicar essa prática. Importante. Essa é uma pergunta que é uma dúvida de muita gente aí, né, pessoal? Muita gente se faz essa pergunta. Por que o general está em instalações confortáveis, né? Cacai dará a resposta. Henrique, é importante que as pessoas tenham a dimensão exata do que está acontecendo. Não há nenhum privilégio e excepcionação a esta prisão. Há uma previsão legal. Você pode até dar um passo atrás e falar o seguinte: opa, mas não deveria existir privilégio para ninguém no momento em que determina uma prisão. O que ocorre? O advogado, por exemplo, o advogado, em regra, se ele está preso em função de alguma coisa ligada à advocacia, ele tem direito a uma cela diferenciada até o trânsito em julgado. É assim que funciona. Pode haver essa mudança? Pode. A sociedade tem que discutir que isso não é o que a sociedade quer. O general Braga Neto
ele está preso num quartel, é assim que funciona, nós tivemos vários exemplos, não de general 4 estrelas, é a primeira vez. Mas vocês devem se lembrar, quando foi preso o governador de Minas Gerais, ele cumpriu, até terminar o julgamento, ele cumpriu exatamente no quartel deste. Então, assim, embora eu entenda a perplexidade de quem não acompanha e não conhece a legislação, primeiro que a prisão, mesmo que seja uma prisão que tenha esses privilégios, é uma morte, uma desonra para um general 4 estrelas. Ele está preso, ele pode não estar submetido a uma carceragem, porque tem uma lei específica que cuida disso, não há nada de irregular nem de ilegal. Detalhe que o Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas da história do Brasil a ser preso, né, pessoal? Esse é um detalhe importante que a gente nunca pode esquecer. Mas ele está preso, ele está sendo submetido no dia a dia dele a alguém, penso que da Polícia Federal, talvez tenha sido delegado até alguém do Exército, mas que é inferior a ele, que está coordenando. Ele não pode, ele tem que sair no horário tal, ele tem que seguir o horário tal. A comida dele é no rancho. É um privilégio? Claro que é. Em vez dele comer no presídio, dentro da cela que ele está, ele está numa cela. Ah, mas não é uma cela, é uma cela. Não tem grade. O ideal seria que no Brasil as prisões fossem todas elas muito melhores do que são. Eu até proponho para as pessoas que façam veja bem, eu sou um cara que vocês me conhecem. Eu quero que esse cidadão seja levado a ferro e fogo ao processo. Ele atentou contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho que ele vai ser condenado ao final. E quando condenado, ele vai para a papuda. Essa que é uma questão que tem que ser levada. Até que seja definida a condenação e o translado, por definição legal. O Congresso pode voltar a discutir isso. Por definição legal. Essas pessoas têm o direito, o advogado tem uma sala maior, não sei como é que funciona bem isso, nunca advoguei para advogado que foi preso, assim como os militares de alta patente também têm. O que é mais importante, na minha visão, Henrique, nós discutimos o seguinte: é a primeira vez na história do Brasil que um militar da mais alta patente, general 4 estrelas, é preso por determinação de um juiz civil. Não foi do juiz militar. O Supremo Tribunal é o Supremo Tribunal, mas é um juiz civil. O Alexandre é um juiz. Como o Supremo Tribunal tem o título de ministro, é um ministro, mas ele é um juiz. E é um juiz civil, não é um juiz militar. Isso foi um avanço fantástico que nós tivemos. E o principal, verdade, viu, Miguel? Não houve um movimento sequer contrário a essa prisão. Eu acho que isso foi a maior demonstração de estabilidade democrática que nós tivemos nos últimos tempos. Você prende o general 4 estrelas, num sábado, até uma excepcionalidade, porque ele estava, num dado momento, na sexta-feira, não podia ser preso, e não houve nenhum movimento militar, nenhum movimento que você tivesse visto da extrema-direita. Houve um silêncio geral e um aceito, claro que com certa perplexidade, mas extremamente importante para o Estado Democrático de Direito. É um requisito que ele está cumprindo dentro da legalidade. A sociedade pode depois discutir. Veja bem, já foi um grande avanço uma prisão vinda de um juiz civil. Grande. Ninguém discutiu. Não teve lá um general que disse mas quem tinha que decidir isso era o Superior Tribunal Militar. Não teve ninguém que falou isso. Ninguém. Eu não vi uma única linha. Foi uma normalidade democrática. Agora, existe uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Agora, é importante que as pessoas saibam. Em havendo o julgamento, que será rápido, no meu ponto de vista, nós temos agora que acompanhar o doutor Paulo Gonet, que já está com os relatórios prontos. Em havendo o julgamento e a condenação, esse processo pode ser muito rápido, bastante rápido. Toda eu diria, a materialidade está comprovada. Nós temos 300 condenados, Miguel. 300 condenados. Os fatos serão discutidos apenas a comprovação da autoria. Você estava lá, você participou, até que ponto você participou. Isso aí não vai ter perícia técnica, vai ser uma prova provavelmente testemunhal, claro. Mas, no meu ponto de vista, vai ser um julgamento rápido e, em havendo a condenação, o cumprimento da pena se dá
nessas masmorras, ultradireita, pela primeira vez, venha discutir de forma diferenciada o sistema carcerário no Brasil, quando essas pessoas, porque o Bolsonaro vai ser preso, o general Heleno vai ser preso. Eu espero que elas venham discutir que bandido bom não é bandido morto. Eu não gosto dessa expressão, mas é a expressão que eles usam, para que a gente possa discutir o sistema carcerário brasileiro. Tá aí. Agradecer a Fórum aí, estamos utilizando o conteúdo da Fórum. Muito bom, né? Inclusive esse registro final do Cacai que eu me somo a ele, né? Espero que a extrema-direita reflita sobre as masmorras brasileiras, sobre a precariedade do sistema penitenciário brasileiro, que não atende definitivamente os ditames constitucionais e da própria lei de execução penal aí que prevê o sistema carcerário como sistema de recuperação do indivíduo. É sempre bom a gente não perder de vista isso aqui, né? A prisão ela serve para recuperar o indivíduo infrator e não para condená-lo a viver numa masmorra, definitivamente. E assim, para mim é novidade esse dado que o Cacau está trazendo aí, que condenado no trânsito final, um Braga Neto, e se o Braga Neto iria para Papuda, mais ainda o Bolsonaro, que é militar expulso, né? Claro, o processo dele foi revertido, no fim, ele tem até aposentadoria como capitão lá, mas se o general 4 estrelas iria para Papuda, o Bolsonaro também iria, né? Então isso aqui é uma novidade para mim, porque eu achei que esses indivíduos teriam prisão privilegiada, né, mesmo com o trânsito em julgado do processo. Então, olha, é preciso aprofundar até essa informação, mas se o Cacai, que é um criminalista, está trazendo, né? Quem sou eu para discordar do Cacai? Sou do meio jurídico, mas não sou do meio criminal, né? Então, mas me parece uma novidade, né? Essa questão aí. E eu concordo com o Cacai neste ponto da duração do processo, né? Eu acho que o grande ponto é o Paulo Gonet oferecer essa denúncia, né? E essa questão já está demorando demais, até porque a gente tem aí um relatório da PF extremamente bem constituído, né, bem elaborado, com 800 páginas, né, indiciando aí os 40, né, golpistas, né? Nós temos 40 golpistas já nesse inquérito aí do golpe, né? Eram 37, teve mais 3 aí agora na sequência, né? E pode vir mais, inclusive, né? Mas assim, o Paulo Gonet, gente, isso aqui eu sempre digo, embora não seja do meio criminal e do processo penal, a denúncia do Ministério Público, em regra, ela é muito sucinta, pessoal. Ela geralmente é feita ali em 2, 3, 4 folhas, nos casos mais complexos, porque o indiciamento já traz os elementos da denúncia, eles são agregados à denúncia. Então, a denúncia, ela tem ali que descrever os denunciados, um sucinto relatório dos fatos e o enquadramento, a tipificação, né, dos crimes cometidos e o pedido, que é bastante sucinto em regra, né? Então, o Paulo Gonet não tem por que, gente, ficar meses sentado em cima desse indiciamento, desse inquérito policial que chegou ao conhecimento dele, para ofertar a denúncia. Paulo Gonet pode ter celeridade nessa oferta da denúncia e é o que a gente espera que aconteça, né, pessoal? Porque a denúncia que vai dar início a esse processo judicial e, como o Cacai diz, esse processo judicial pode ter um trâmite bastante célere e eu quero acreditar aqui, pessoal, que ainda em 2025 a gente pode sim ter o julgamento definitivo, porque no Supremo não haverá recurso, serão julgados aí numa turma do Supremo, talvez haja um recurso para o plenário, né? Porque esse julgamento ele deve acontecer numa das turmas do Supremo, salvo engano, né? E eu quero acreditar
que ainda em 2025 a gente possa ter o julgamento, até porque, como disse o Cacalo, nós já temos 300 condenados nesse episódio ali do 8 de janeiro, né? E esses 40 golpistas aí estão diretamente ligados com esses 300 condenados. Esses 300 condenados do 8 de janeiro, é bom a gente lembrar, é só uma data da trama golpista que é muito maior do que essa data, né, pessoal? Então, eu acho que a gente pode ter boas expectativas de um julgamento rápido, da condenação desses indivíduos e de uma dosimetria da pena bastante severa. Porque se aquela turma do 8 de janeiro está sendo condenada a penas que vão de 12 a 19 anos, pelo que eu li, né? Estão sendo aí de 12, alguns pegando 14, o máximo, se não me engano, foi 18 ou 19 anos. A gente pode esperar, sim, que esses organizadores e essa turma que efetivamente planejou a trama golpista e que começou a colocar ela em execução, inclusive com aquele punhal verde e amarelo tentando assassinar o presidente da República e o ministro Supremo, eu acho que a gente pode esperar que essa turma pegue penas superiores a 20 anos. Superiores a 20 anos. Certo, pessoal? Muito bom a análise do Cacá e aí nos rende campo para algumas reflexões importantes, né? Avançando aqui, pessoal, já estão na tela Paulo Nogueira Batista e o Luiz Nassif para falar dos juros do Banco Central, da especulação financeira aí tentando sabotar o governo Lula e a herança maldita que Campos Neto deixa para o Galípolo, tá, pessoal? Vou pedir a curtida antes de soltar o vídeo, ó. Deixa a curtida, diga no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui é fundamental para nós, que vocês encham a caixa de comentários aqui. Muitos comentários, é muito importante para o algoritmo fazer o nosso vídeo circular, fazer aquela capinha brilhar ali, né, na timeline da galera que curte aqui o canal e de outras pessoas que possam assistir aí pela primeira vez, quem sabe, o canal e se inscrever no canal, né, pessoal? E quem puder se tornar membro aqui, ó, R$ 1,99 por mês, tá, galera? Ajuda demais o nosso trabalho. Do mercado também tem um claro componente político também aí de desestabilizar o governo e abrir espaço aí para um cara sem escrúpulos, que nem um Tarcísio aí, que privatize Petrobras, privatize Banco do Brasil. Tem um trabalho de cartel nesse meio também, né? Vou te dizer que uma coisa que a experiência brasileira com autonomia do Banco Central mostrou que eu, que era um crítico, não percebi. O problema é que num país como o Brasil, polarizado, mas também em outros, se você introduz mandatos fixos, não coincidentes com o presidente da República, e não tem no Banco Central uma pessoa minimamente razoável, como não tem com o Banco Roberto Campos Neto, o que acontece? Você tem a politização do Banco Central Independente, que é o contrário do que a teoria do Banco Central Independente diz, qual é a racionalidade? Vamos criar uma instituição protegida das pressões políticas que possa resolver tecnicamente. Olha o que aconteceu. É isso. A politização do Banco Central é sem precedentes na gestão Roberto Campos Neto. Então saiu tudo errado nesse Banco Central Independente. Tudo errado. Agora... Nós já sabíamos, né, pessoal? Nós já sabíamos, éramos veementemente contra esse Banco Central Independente, porque o Banco Central ele tem que fazer parte de um governo, pessoal. Ele tem que seguir a linha de governo. Se a gente elege um governo que é do presidente Lula, um governo social-democrata, desenvolvimentista, é óbvio que a gente tem que ter na cabeça do Banco Central alguém que seja desenvolvimentista. A gente não pode ter um ultraliberal como Campos Neto no Banco Central sabotando a economia de um presidente desenvolvimentista. Isso é evidente que gera conflito entre o Banco Central e o grupo ali dos Ministérios da Economia, né? Ministério da Fazenda, de Planejamento, da Indústria e Comércio, no caso. Então, a gente, nesses 2 primeiros anos, viu
agora, definitivamente, que não funciona o Banco Central Autônomo, que é um tiro no pé para o país, não para o governo que está ali. Porque quem acha que o Campos Neto atrapalhou o governo Lula tá enxergando tudo com uma viseira tapando os olhos. Porque o Campos Neto prejudicou o Brasil, ele não prejudicou o governo Lula. Claro que o governo Lula, como reflexo, né, dos prejuízos causados ao país, obviamente, o governo Lula também sofre prejuízos com isso, né? Vai ser o desafio do Galípolo. Agora chegou o momento. Vai ter o seguinte, né? Se chega de. Agora não dá mais para botar a culpa no Roberto Campos. Não sei o quê. Agora vai ter um Copom indicado pelo Lula. Ele vai ter que refletir isso de alguma maneira, né? Mas vai ter uma herança aí que ele não vai poder radicalizar nem um pouco aí, senão o mercado engole, né? Até ele conseguir segurar o freio do mercado, né? Pessoal, isso aqui que o Nassif está falando, tá? É o que eu já tenho ouvido de muita gente aqui da mídia progressista, né? E eu definitivamente não concordo com isso aqui. Não concordo com isso aqui. Absolutamente não, tá, pessoal? Acho que o Galípolo não estará longe de ser o nosso sonho de consumo, né, pessoal? Longe de ser. Até porque o Galípolo não é um marxista, o Galípolo não é um socialista, não é a história dele, tá? Então, com certeza, o Galípolo não vai dirigir aí o Banco Central de uma forma que a gente chegue no ideal para o Brasil. O que é o ideal para o Brasil? O ideal é o seguinte, pessoal, se a inflação está 4, 4,5, a taxa de juros tem que ser 5. 4,5, 5. A taxa de juros tem que igualar a inflação, quando não tem que ser mais baixa, inclusive. Como é o caso do Japão, que tem taxa de juros zero, algumas vezes até negativa a taxa de juros. Mas aí é outro papo, não dá para comparar o Japão com o Brasil, tá, tudo bem. Admito isso. Agora, o Galípolo não vai chegar nesse ponto. Não vai, definitivamente não. Mas eu sinceramente, eu esperava, antes de indicar o Galípolo, eu falei isso aqui, pessoal, que eu esperava que o Galípolo chegasse ali em 7,5%, 8%, 9%, quem sabe. Tá? Mas agora, com esses últimos acontecimentos aí, o próprio pessoal do campo progressista, o Nassif falando aqui agora, já está admitindo que o Galípolo possa dar cumprimento àquela absurda ata do Copom, gente, a última, que estimou que as próximas 2 reuniões do Copom terão aumento de 1%. Então, nós vamos admitir, pessoal, que o Galípolo leve essa taxa de juros a 16% no Brasil? E vamos achar que faz parte do pacote, que está normal? Não, né? Não. Não é possível que o Galípolo siga essa política de aumento da taxa de juros levada a cabo pelo Campos Neto. Mas o mercado já está com essa expectativa, não tem como sair. Não, tem como sair sim, gente. Tem como sair. Tem como chegar na próxima reunião já e, ao invés de aumentar 1%, baixar 1%. Não me venham com esse papo de que o Galípolo está herdando esta herança e terá que dar cumprimento à previsão do Copom. Não. Sem essa, tá? Sem essa. É uma herança maldita aí, viu? Certo, isso é verdade. É estrutural, não é só Roberto Campos, né? O Banco Central é um transatlântico. Você não dá cavalo de pau em transatlântico, né? Mas o Galípolo e seus novos diretores terão que mostrar que vem para mudar alguma coisa. Né? Pois é. Nem que seja poucos, né? Nem que seja comendo pelas beiradas. Né? Paulo, quando a gente vê essas metas inflacionárias, aí, esse tipo de política de metas inflacionárias, ela falhou em ampla instância aí, e você não vê. Por exemplo, você tem um corpo técnico excelente no Banco Central. Você tem pessoas que pensam diferente dessa ortodoxia maluca lá, mas você não vê o Banco Central discutindo
montando papers e tudo para formas alternativas de política monetária que existem aí, não são tão onerosas e tão desestabilizadoras que nem a política de metas inflacionárias, né? O Nassif, o governo Lula não inovou, ao contrário, aprofundou o convencionalismo do regime de metas, exceto na questão da meta contínua, que foi um bom passo mais recente. Mas Sim. quando entrou, o que o governo Lula fez? Confirmou a redução da meta de inflação para 3%. Sabe qual era o argumento para isso? Que era defendido por figuras como Ilan Goldfein e outros equivalentes. O Brasil tem que ter meta de 3%, porque o Chile tem, a Colômbia tem. Esse é o nível de sofisticação dessa gente, entende? Não teve estudo nenhum para saber qual seria a inflação natural aí, nada. Nenhum. E o próprio Lula, com as suas intuições no início do governo, disse, lembra? Vamos botar essa inflação essa meta um pouco para cima. Se o governo tivesse chegado, colocado a inflação, eu disse isso na época, não estou falando, não é engenheiro de obra feita, viu? Não estou sendo engenheiro de obra feita aqui. Coloca a inflação numa meta de 4%. Alarga o intervalo entre o piso e o teto da banda de 1,5 para 2, você tem uma coisa mais confortável. Aí não fizeram isso. Baixaram a meta central e mantiveram o intervalo como estava. Aí vem depois a questão fiscal e fazem um regime de metas de superávit primário, de resultado primário, duro, inflexível. É um desastre, né? Um desastre, tudo isso é um desastre e assim, aqui não dá para botar culpa no Congresso, né, pessoal? Aqui não tem como botar culpa no Congresso, aqui é o governo que está aceitando esse tipo de política e está executando esse tipo de política. E essa é uma crítica que a gente tem que fazer ao governo Lula. Porque essa meta da inflação a 3%, com o topo da meta em 4,5%, é completamente irreal para o padrão brasileiro. Nós poderíamos tranquilamente estar trabalhando aí com um topo de meta em 6%, 7%. Até o Paulo Nogueira falou aqui em 4%, com meta flutuando 2%, seria 6% o topo da meta. E aí nós trabalhando com um topo de meta de 6%, é óbvio que a taxa de juros pode baixar bem mais. Seria muito mais fácil baixar ela para 8%, 7%, 8% aí. Não tem porquê trabalhar com meta de 3%, porque o Chile e a Colômbia têm meta de 3%. Não tem relação nenhuma. São economias completamente diferentes da nossa. Isso aqui. Mas como é que muda isso, Portinho? Quem muda isso é o Conselho de Política Monetária, que é formado pelo ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, Haddad, Tebet e Campos Neto, agora Galípolo entrando. Então, em janeiro de 23, nós poderíamos ter mudado essa meta, pessoal. O governo, era só o governo Lula querer. Não precisa de Congresso, não precisa de nada. O mercado não ia gostar. Não ia, mas o que o mercado gostou até hoje no governo Lula? O mercado não gostou de nada do governo Lula. Mesmo Lula, cumprindo a cartilha deles. Então está na hora de enfrentar o mercado. Já passou da hora. Ou seja, o convencionalismo tomou conta da equipe econômica do Lula. Tomou conta. Eles acharam que tinham que agradar o mercado. Agora eu pergunto a você, esse mercado está tratando bem a equipe econômica do Lula? Olha, eu falei, acabei de falar. Trata mais ou menos, né? Trata mais ou menos porque vê neles um contraponto ao presidente, né? Mas tem que estabilizar de todo modo. Essa jogada especulativa com o dólar semana passada. Aí Paulo, para quem eu e você, nós temos a experiência do que eram aqueles movimentos dos anos 70, 80, 90. É o mesmo princípio. Os caras criam uma expectativa aqui, isso aquilo precifica os ativos, né? Eles começam a inverter a expectativa. E aqui essa inversão de expectativa foi o próprio Roberto Campos Neto, que começou em fevereiro, quando falou, não, a situação não está tão boa assim, e começa a reverter até daquela virada que meia dúzia ganha a custa do mercado inteiro. Você observou bem, o Roberto Campos Neto, ele alimentou publicamente, repetidamente, expectativas negativas. Ele criou expectativas negativas, ajudou a criar, digamos assim, né? Então,
E ele, em declarações nesses fóruns empresariais, ele começou essa sabotagem à economia brasileira, que gerou essa especulação cambial com o dólar lá nas alturas, que gerou as expectativas para que a taxa de juros crescesse, porque os fundamentos da macroeconomia brasileira não tem por que a taxa de juros está subindo como está subindo. Nós não temos inflação de demanda, que é o que geraria a subida da taxa de juros. Definitivamente, a inflação que há no Brasil, que não é fora da curva, não é nada perigoso, nem perigoso não é, definitivamente ela não é a inflação de demanda que geraria a alta de juros. Agora, eu espero que o Galípolo, o que eu recomendaria a ele? Ele é meu amigo, espero que ele esteja escutando a nossa Fala com ele, Paulo. Fala com ele. Vou tentar que faça chegar. Ele tem que falar com muito cuidado. Ele não deve improvisar, dar palestra não sei aonde, ficar fazendo piada, não. Tem que ler o texto bem pensado e orientar as palavras para estabilizar as expectativas e torná-las mais favoráveis. Isso. Trabalhar a favor do país e do governo. Isso é circunspecção do Banco Central, do presidente e dos diretores, entende? Não pode ficar aí fazendo gracinha em palestras no mercado, não. Tem que baixar a bola, examinar bem a situação. E isso é que fazem os bancos centrais do mundo, viu? Pega o Federal Reserve, por exemplo. Os diretores do Federal Reserve, do Federal Open Market Committee, não ficam dando palestra por aí, improvisando considerações. Não. Eles seguem um modelo, né? Modelo de comunicação. Campos Neto termina a gestão dele, vai se confraternizar com a esposa do Bolsonaro, com a Damares. Não tem menor pudor, rapaz. Não tem menor pudor. Não tem. Olha, eu vou te dizer que nós podemos acrescentar essa experiência brasileira de 2 anos com o Banco Central independente no governo Lula como mais um elemento na teoria de por que o Banco Central independente não funciona. É isso. Sobretudo com mandatos não casados, né? Entre o presidente do Banco Central e o presidente da República. É isso. Eu estou até publicando amanhã um artigo de um articulista do Financial Times falando do papel do Banco Central. Ele fala, a moeda é a expressão do poder de um país. O país tem interesses geopolíticos. A moeda tem um papel. Como que você deixa na mão de um grupo tecnocrata? Então, ele propõe lá direcionamento de crédito para as áreas prioritárias, propõe um conjunto de instrumentos aí que hoje, com esse primarismo aqui ideológico aí desse liberalismo brasileira, é visto como pecado mortal. É um horror mesmo. Olha, os interesses pesam muito, mas as discussões precárias ideológicas também pesam, né? Eu vejo, na equipe econômica do Lula, tem um problema de deformação ideológica. Os sujeitos foram comprados entre aspas, não estou querendo falar em corrupção, foram absorvidos, melhor dizendo, por um ideário que é incompatível com os objetivos políticos do governo e do Brasil. O que nós temos é uma classe rentista predatória que reproduz ideologias furadíssimas que já não são mais praticadas nos Estados Unidos e na Europa. O neoliberalismo foi enterrado lá. Não, e vem com os sofismas aí, dizendo que essa capitalização dos financistas vai permitir investimento. Não, é só acumulação. É só acumulação. Não, eles vão ficar sentados em cima da riqueza financeira e isso não vai virar investimento. Por que viraria se o juro real é dessa magnitude e realimenta o crescimento dos ativos sem risco, sem trabalho, sem nada? Entende? Acho que isso aí, olha, se nós não escaparmos disso, isso requer ideias novas, pelo menos não tão velhas, requer ousadia, requer uma base social e política que permita dar esse passo, né? Nós não temos nenhuma dessas 3 coisas no momento, infelizmente. Tá aí, muito bom o vídeo, né? Muito boa a conversa do Nogueira com o Nassif, né? Paulo Nogueira. E é isso, a ideologia toma conta das pessoas, infelizmente, né? O Galípolo sempre foi um desenvolvimentista, gente. Só falta ele entrar lá no Banco Central e virar um ultraliberal, né? Discípulo de Campos Neto, só me falta essa, né?
Só me falta essa, por favor, né? Inclusive, essa semana eu estava assistindo aí uma live do Galípolo com Paulo Gala e com outro André... Esqueci agora, me ajudem aqui no chat. André... gente. André Roncalha. Estava assistindo uma live dele antes, inclusive, dele assumir como diretor lá do Banco Central, uns 2 anos atrás. Desenvolvimentista total. Então não pode ser tomado pela ideologia. Isso que o Paulo Nogueira colocou também, né? O neoliberalismo já foi totalmente enterrado nos Estados Unidos, na Europa. E a gente aqui no Brasil continua sofrendo com esse neoliberalismo, gente. Não é possível. Não é possível, né, que isso continue acontecendo. E assim, o que o Nassif trouxe ali, ó, pessoal, até fui pesquisar aqui, ó. Dia 15 de dezembro, notícia do Sul aqui, ó. Cercado de bolsonaristas durante um jantar em Brasília, o presidente do Banco Central fez uma previsão. A vida do seu sucessor no cargo será muito mais difícil. Mas olha a foto da figura aqui, gente, com a Damares e com a Michelle Bolsonaro. Não, por favor, né, gente? Por favor, né? Jantar em Brasília cercado de bolsonaristas, gente. O argumento foi de que ele tinha no governo Bolsonaro o apoio da base aliada. Já o próximo chefe da autoridade monetária perderá o endosso do PT ao continuar na defesa do aumento de juros, considerado inevitável dado o cenário econômico do país. Ou seja, o indivíduo sabota a economia do país, né? Cria o caos, estimula a especulação cambial ao não intervir no processo, como deveria fazer no swap. E aí, quando sai, dá essa declaração. É evidente que ele não terá o endosso do PT, não terá o nosso endosso, o Galípolo, se o Galípolo der continuidade a esse tipo de política monetária, né? Por favor. Procurado, Campos Neto não comentou. O evento em que o economista previu o futuro de Galípolo foi para comemorar a sua posse como membro da Academia Internacional de Direito Econômico e Economia, gente. O Campos Neto... Não. É uma coisa de louco, né, gente? Também compareceram, estavam no evento do núcleo mais próximo ao ex-presidente Bolsonaro, estavam lá a primeira-dama, a senadora Damares, o ministro André Mendonça, gente, do STF, meu Deus! E a presidente da CCJ, Caroline de Toni. Além da economista Marta Siller, que tem um filho com o Carlos Bolsonaro. Mas que coisa de louco isso aqui, gente. Também compareceram o ex-presidente do TST, Ivens Gandra Martins Filho, a jurista Ângela Gandra e o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, entre outros. Essa gente que odeia o Brasil e é inimiga do povo brasileiro, né, pessoal? Que loucura, que loucura. Mas, gente, assim, ó, chegamos ao final, espero que tenham gostado aí. Quem não deixou comentário ainda, deixe comentário no chat, isso aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Quem chegou até o final, diz aqui, ó, cheguei até o final, Portinho. Sempre é muito bom a gente ler ali e saber, né, que quem chega ao final, quantos chegam ao final, né? Isso aqui são coisas importantes do nosso mapeamento aqui do canal, tá, pessoal? Isso aqui é outra coisa que é importante, ó, a cidade que vocês estão assistindo. A gente gosta muito de ver ali, ter um mapa, né? Ó, estão nos assistindo de tal região, de tal estado. Às vezes tem gente que mora na gringa aqui, né? Tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Vietnã que nos assiste por aqui, na Suíça, né?
na Itália, tem camaradas aí que nos assistem, né? Então é importante para nós ter essa devolutiva, tá, pessoal? E deixa eu pedir aqui, ó, R$1,99 por mês, pessoal, para se tornar membro aqui do canal. Tem selinho do lado do nome, emojis, teu comentário tem preferência na leitura e tu reforça uma grande comunidade aí que está com mais de 300 pessoas na nossa comunidade. Isso aqui é importante para o YouTube valorizar o canal, soltar mais, divulgar mais o nosso trabalho, tá, pessoal? Muito importante. Pix, tá, pessoal? Pix, a chave tá aqui, ó. O QR Code ficou aqui o tempo inteiro, então convido vocês. E para finalizar, os grupos de WhatsApp e Telegram, tá, pessoal? Isso aqui é bem importante. Os links estão na descrição do vídeo, é só baixar aqui para a descrição, entra ali e te cadastra, é gratuito, serás muito bem recebido na nossa comunidade. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Paz entre nós, guerra aos senhores. Solta a vinheta.